Ontem a gente estava conversando com a Dora Kramer sobre esse tema, né, Sheila? E aí eu fiz um questionamento. A Dora explicou muito bem pra gente por que é que esses temas têm que ser levantados, mas eu continuo com aquela sensação, aquele mal-estar de falar sobre esse assunto. Porque, poxa, é um deputado que recebeu a determinação de usar a tornozeleira eletrônica e, ó, não vou usar, eu não tinha que usar. E admitiu que não tá usando. Eu li esse questionamento em algumas redes, de algumas pessoas dizendo, cara, e se fosse um cidadão comum e simplesmente decidisse que não vai usar a tornozeleira eletrônica, o que aconteceria com ele? Eu fico me perguntando se as pessoas que votaram nesse deputado, elas se sentem representadas ao ver esse tipo de atitude, né, por parte dele. E aí, o mesmo questionamento que eu fiz ontem pra Dora, no fim das contas, isso é tão sobre eles, né? É tão sobre os parlamentares, porque o que está se discutindo ali é um deputado que pode falar sobre o que ele quiser, usando ali o palco, o palanque ao qual ele foi alçado por meio do voto popular. Né? Ele foi eleito democraticamente, estando ali, ele deveria o quê? Defender os anseios, né? As necessidades do povo. E quando, na verdade, ele está defendendo a liberdade de parlamentares dizerem o que eles quiserem, inclusive falar contra o sistema que é composto por eles, né? Porque ele pelo faz qual parte. Eles foram eleitos, né? Exatamente. É uma coisa assim que você não sabe onde começa, onde termina e qual é o objetivo disso, se não estabelecer um parâmetro para que esses parlamentares trabalhem. Porque como é que isso se replica na vida do cidadão? Eu não sei como, sinceramente. Ontem eu entendi o que a Dora estava dizendo, que essas discussões sobre a liberdade, sobre o que pode ou não ser dito, elas são muito importantes, elas embasam, né, a sociedade, o nosso comportamento. Mas, assim, aqui a gente está falando sobre embate entre poder judiciário e poder executivo. Isso fica Mais um, muito né, aliás? claro. Mais um, isso fica muito claro. Isso acaba estabelecendo uma base de política e uma base eleitoral para o presidente da República. A gente sabe que esse embate faz parte de toda a história dele. Agora, e pra gente? Assim, quando isso replica, quando a pessoa que está ouvindo o rádio agora, ela ouve esse tema, Daniel Silveira, o que acontece? Ela pensa, não, ele tá certo, liberdade, tal, ou não. Pra que esse cara tá fazendo isso? Ele foi eleito para causar e tudo mais. Isso acaba dividindo ainda mais o eleitor. Quando, na verdade, a gente faz parte de um mesmo grupo que não é o grupo dele, né? Tem os políticos e tem a gente. E veja, eu não estou defendendo que não haja políticos, porque a política é fundamental para que a gente discuta os nossos assuntos, mas ela tem que ser bem feita. Né? Quem são essas pessoas que deveriam estar ali discutindo sobre as nossas questões e não sobre as deles? Não é? Eu me sinto ainda incomodada com essa questão, viu, E Sheila? ontem, quando a Dora Kramer participou aqui um pouquinho mais tarde, né, às 8h45 da manhã, a gente fora do ar falava sobre isso, né? Dividia um pouco desse incômodo com o assunto no seguinte sentido. É um deputado lateral, eleito, é um deputado lateral. Ou, por acaso, Daniel Silveira surge em assuntos e pautas fundamentais no Congresso Nacional para que a nossa vida seja diferente. Há pautas fundamentais em que Daniel Silveira tenha se envolvido para que a gente tenha mais vagas em hospitais, para que tenha mais leitos em hospitais públicos, para que o sistema de saúde melhore, para que o sistema penitenciário melhore, para que a violência melhore, algo para que mães possam deixar seus filhos em creches. Veja, olha quantos assuntos que tratam da vida real e que mexem diretamente com a nossa realidade, né? A Carla usou o exemplo. Quem está no trem, quem está no metrô, quem está agora na reserva do tanque de combustível, tem o que a ver com Daniel Silveira? A Dora colocou muito bem um aspecto que é fundamental. A gente está falando de pilares da democracia, quando a gente fala de instituições que precisam ser respeitadas, que precisam cumprir as suas funções com a sociedade. E nesse caso, qualquer tensão, qualquer conflito institucional é muito ruim para o país. Agora veja como ele foi gerado. Ele foi gerado a partir de um caso pontual de um deputado que, com todo respeito, eleito, sem dúvida nenhuma, eleito democraticamente, representa um grupo de pessoas que o levaram até essa posição, mas que, vem cá, vamos combinar? Daniel Silveira não é um líder enorme de bancada que faça com que projetos fundamentais de reformas, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma sei lá o quê, caminhem para tornar nossa vida melhor.
não é o caso. Então, esse incômodo faz sentido quando a gente olha para vida real. A vida real também é preservar o ambiente democrático? Sem dúvida que é. Mas na rotina, para quem está correndo atrás do seu, quem é Daniel Silveira, né? É um pouco dessa sensação. Exatamente. Quem é você na fila do pão, meu filho?